rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal do FTM Sports. Eu sou o JP e no vídeo de hoje falarei de jogadores que jogam muito pelos seus clubes, mas quando chega na sua seleção não conseguem jogar nada. E se vocês querem saber quem são esses jogadores, já deixa aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder o conteúdo. Então, bora lá saber quem são esses jogadores. E o primeiro jogador da nossa lista é um jogador aí que conseguiu ser artilheiro da Série A Team com o CR7 jogando pela Juventus. O feito dele é tão grande que pela Lazio ele fez números absurdos. Estou falando do Ciro Immobile, que quando chega na seleção italiana ele não consegue render esperado. Cara, o que o Immobile joga pela Lazio é um absurdo. É artilheiro, ele participa de todas as jogadas da Lazio, jogando muito, sendo referência da sua equipe, mas quando chega na seleção italiana, ele não joga nada. Muita gente critica até a convocação do Ciro Immobile, porque chega lá o Insigne e o Chiesa jogando muito, mas quando chega no Ciro Immobile, ele não consegue render 1% do que ele joga pela Lazio. Infelizmente, ele não tem esse protagonismo na seleção italiana. E esse próximo jogador que eu vou falar pra vocês é um jogador que é um dos melhores jogadores do Chelsea, fazendo gol, dando assistência, sendo muito importante na campanha da UEFA Champions League, que eles foram campeões jogando muito, só que chega na seleção inglesa, ele não rende nada. Estamos falando do Mason Mount, que quando chega na seleção da Inglaterra, ele muitas das vezes até reserva da sua seleção, porque infelizmente ele não rende aquilo que a gente esperava dele, até porque ele é um jogador de 23 anos, é muito novo e todo mundo tinha expectativa que ele seria um jogador protagonista, já que o Dele Alli aí, né, em fim de carreira, que pelo amor de Deus, o Dele Alli tinha grande expectativa, o Dele Alli flopou, pra quem quiser ver o vídeo aí do canal, fiz um vídeo falando de jogadores que floparam e ele tá na lista. Como o Dele Alli flopou, tinha grande expectativa do quê? O Mason Mount assumir o lugar do Dele Alli. Só que o Mason Mount não consegue apresentar esse futebol que ele joga pelo Chelsea, porque no Chelsea ele é um jogador muito decisivo, bate falta muito bem, troca passes, ótimo finalizador, mas quando chega na sua seleção, ele não consegue render. E voltando para o futebol italiano, temos que falar desse centroavante, que é referência no Atalanta, já soma mais de 80 gols pela sua equipe e é um centroavante excelente. Estamos falando do Duvan Zapata, que quando chega na seleção colombiana, ele não consegue demonstrar todo o seu futebol. Porque na seleção colombiana tem grandes nomes, como o James Rodrigues, o Luis Diaz, que tem uma ascensão impressionante, que está jogando muito pelo Liverpool e pela sua seleção está jogando demais. Foi um dos melhores jogadores da Copa América e mesmo com esses grandes jogadores, o Duvan Zapata não consegue se encaixar na seleção colombiana. Infelizmente, né? Porque ele é um ótimo jogador e tinha tudo para ajudar a seleção colombiana a tentar se classificar para a Copa, né? Que infelizmente nessa próxima Copa do Mundo está fora, mas quem sabe nas próximas ele pode provar seu valor e ajudar a seleção colombiana. Uma das melhores revelações da Argentina nos últimos tempos. Tem uma comemoração memorável, ó, só por essa comemoração você já sabe o que eu estou falando. Sim, estou falando dele, Paulo Dybala, ele que sempre foi destaque em todas as equipes que já passou, só que na seleção argentina é totalmente diferente. Porque como ele mesmo disse, eu não consigo jogar com Messi, eu não sei jogar com Messi, não dá certo. Porque na sua estreia já foi expulso no seu primeiro jogo na Argentina e na Argentina muitas vezes ele é reserva. E agora, mesmo com a saída do Agüero, ele não consegue certo destaque na seleção argentina. E tinha muitos dizendo que ele seria o novo Messi, que ocuparia o lugar do Messi. Porque o Messi passaria o trono, porque o Messi ia envelhecer, e aí o Dybala assumiria esse protagonismo. Só que está sendo totalmente diferente. Até o Lautaro Martinez já está ocupando esse lugar que era para ser do Dybala. E engraçado, né? Pô, o Dybala, todo mundo tinha expectativa dele, pô, tudo bem, é um ótimo jogador? É um ótimo jogador. Só que todo mundo tinha aquela expectativa que não, vai ser nível Messi, é La Joya, joga muito pela Juventus. Só que aí ele ficou anos na Juventus, conquistou o campeonato italiano, não conseguiu conquistar a Champions, mas conquistou vários títulos pela Juventus. E aí acabou estagnando a sua carreira, porque continuou na Juventus, jogando aquele nível, caiu um pouco, depois voltou àquele nível, mas aí começou a decair, até que ele não renovou o contrato com a Juventus e agora está jogando pela Roma. E pela Roma ele está jogando demais, sendo o jogador principal da Roma, porque a Roma sente muita falta dele quando ele não está na equipe. E para você ver, um cara que joga muito pela Roma, jogou muito pela Juventus,
não consegue jogar pela sua seleção argentina. E quando se trata de um jogador que joga muito pelo seu clube, mas quando chega na seleção não joga nada, temos que falar dele. Sim, o Gabigol. Ele que é o maior artilheiro dos últimos 5 anos do futebol brasileiro, não consegue jogar pela seleção. Não dá para entender. Porque pelo Flamengo ele joga um absurdo. Principalmente na temporada 2019. O que ele jogou ao lado do Bruno Henrique, do Arrascaeta, foi um absurdo. 2020 foi mais ou menos, mas sempre sendo artilheiro. 2021 foi mais ou menos também, mas sempre artilheiro, sempre decisivo na sua equipe, jogando muito pelo Flamengo. Mas quando chega na seleção brasileira, ele é muito criticado porque ele não consegue marcar gols. Tudo bem que no Flamengo ele perde gol com força, com todo respeito, mas na seleção brasileira ele perde muito gol, fica mal posicionado e parece que ele fica meio perdido na seleção brasileira. Ele não consegue jogar. Parece que ele fica desvirtuado dos outros jogadores. E aí o que acontece? As críticas subiram, os seus concorrentes subiram muito bem, né? Principalmente o da sua equipe, porque o Pedro se destacou demais esse ano, jogando muito, e agora o Pedro vai ter a chance de ocupar essa vaga que poderia ser do Gabigol agora, porque o Pedro tá jogando demais, o Gabriel Jesus nem se fala, o que ele tá jogando pelo Arsenal, o que o nosso querido, maravilhoso Richard está jogando pelo Tottenham é um absurdo, e o Gabigol só tá ficando para trás, já ficou fora das últimas convocações do Tite, e provavelmente ele vai perder a Copa do Mundo. E olha que todo mundo, se fosse olhar por números do futebol brasileiro, não tinha dúvidas que o Gabigol deveria ser convocado e poderia muito bem ser titular da seleção brasileira, porque não seria um absurdo, mas infelizmente na seleção ele não consegue render. Então é isso, família, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ajude encaradamente, para vocês comentarem no vídeo se vocês querem parte 2. E também cite aí outros jogadores que jogam muito pelo seu clube, mas que quando chega na seleção pipoca, beleza? Então, deixa o like, fortalece aí, se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. O JP tá aí, tamo junto e até a próxima. Valeu, rapaziada!